Olá, meu amigo, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. Hoje, feliz da vida. Por quê? Porque estamos novamente aqui podendo falar sobre aquilo que a gente gosta, que é o esporte. E quando a gente fala do esporte, a vida... Aliás, tem até uma frase: esporte é vida. E a gente sente bem. E hoje, meu amigo, a pauta está maravilhosa, porque nós vamos entrar aí numa seara que já vem sendo debatido aqui há muito tempo aqui, já citamos isso várias vezes aqui no nosso Tribuna, que é a profissionalização da arbitragem. E eu já deixo uma pergunta para você aqui: vai dar certo? Mas quem vai nos destrinchar isso aqui, falar tudo sobre isso aqui, é quem entende realmente do riscado, né? E eu vou começar aqui, vocês estão vendo aí, até o passarinho já está querendo dar o palpite dele. Né, doutor? Eu vou começar aqui, deixa eu ver, né? Lá de lá, doutor? O doutor já quer ir no contraponto. Então, tudo bem, lá, meu amigo Roy? Seja bem-vindo, estamos aí de volta. E hoje a pauta, já vou te perguntar, vai dar certo? Não. Não? Não. Boa tarde, presidente, boa tarde, professor Bosco, boa tarde, ilustre Calzite com Ilmo, quase boa noite para o nosso amigo internauta. E eu gostaria, presidente, de ser o último a falar sobre isso, porque eu vou ser caceteiro na história. É mesmo? Com certeza. Então vai vir porretada aí. Meu amigo João Bosco, professor João Bosco, professor... Comentarista. O comentarista, professor. O comentarista, professor. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Professor, vai dar certo isso aí? Em primeiro lugar, boa tarde, quase boa noite, presidente, homem da AMAN, meu caro advogado ali, o doutor Calzídico aí, TCU e outras coisitas mais. Quase boa noite. Olha, na minha opinião, qualquer coisa que faz para profissionalizar, melhora. Vai ter muito bate-papo aqui hoje, porque está chegando aqui um homem que entende de lei. E leis é porque é onde tem um juiz, tem um árbitro, tem que saber o que vai fazer. Não importa qual local ele está executando. Interpretação fria da lei, né? Tudo bem, da lei, doutor? Só uma pergunta, vai dar certo? Boa tarde, presidente, boa tarde, companheiro Roy, Lacerda, boa tarde, professor, quase boa noite. Bem? O colega Roy quer falar por último, mas o professor Bosco, eu acho que a pessoa, em razão do que ele sempre defendeu, sem crítica, não estou criticando não. Muita propriedade ele defendia sempre isso. Acompanho o relator e passo para o Bosco então, ser o último a opinar. Tá bom? O professor Bosco, depois a gente vai falar. O senhor tem muita controvérsia em cima disso aí. Vamos começar com o professor Bosco, então. Isso. Professor, por que eles estão querendo pegar no pé do senhor aqui? Porque o senhor defendeu uma coisa, agora está defendendo outra? Não, eu sempre defendi que a profissionalização é o melhor para qualquer setor. Você vai no médico, você não vai no curandeiro. Se bem que às vezes o curandeiro também resolve, mas você vai no médico. Por quê? Porque o médico tem o CRM lá, não é? Você vai construir um prédio, você vai no engenheiro, que ele tem o CREA, não é? Então, você vai contratar uma pessoa para ensinar seu filho, você vai contratar um cara que tem o curso superior e tem o registro do MEC. Então, o árbitro brasileiro, ele sempre teve duas profissões. E devido a ele ter duas profissões, né, ele às vezes ia para a geladeira, e isso era ruim para ele,
Porque quem tem duas profissões, cara, termina optando por uma. E a maioria, quando você tem uma sequência igual tem de jogos no Brasil, alguns jogadores jogam 80, outros 60, e o árbitro deve apitar pelo menos 70 partidas. Se ele ficar 2 meses na geladeira, ele perdeu aí 20%, 14 partidas, cara. E isso vai dar um desfalque no bolso dele. Quanto, se ele for profissional, ele vai ser punido, vai ter que fazer uma reciclagem para voltar a apitar. Porque ele só vai ganhar quando ele apita, entendeu? Entendi. Então eu defendo a profissionalização, porque é o que toda sociedade avançada tem que fazer, né? Porém, tem um porém, porque aqui, ó, segundo a CBF, vou dar uma explanação, são arbitragens, são 40 árbitros principais e 40 assistentes. Aí vem esse que você acabou, a garantia de emprego, mas ele vai ter garantia aqui só de 1 ano. Eles vão ser contratados agora, modelo, né, por 1 ano. Aí eu pergunto agora ao Roy, o árbitro pode se sentir do mesmo jeito. Daqui a 1 ano eu posso continuar, eu posso não continuar. Então, por que você acha que não vai dar certo? Tem mais essa porém aí. Então vamos lá. O professor Bosco tocou num assunto aí de 2 profissões. Quem canta não assovia, certo? O futebol brasileiro, no passado, tinha um pequeno número de militares. Hoje não. Hoje a maioria dos árbitros são militares. Por quê? Justamente porque não é profissionalizado, certo? Na hora que for profissionalizado a arbitragem, os árbitros vão ter que decidir. Ou deixa, ou larga a arbitragem, ou larga a profissão militar, certo? No Exército eu tenho como falar. No Exército não vai aceitar isso. Por quê? Como é que funciona hoje? Os árbitros recebem por prestação de serviço, razão pela qual o componente do Exército Brasileiro pode, certo, ter essa função de arbitragem. Mas na hora que profissionalizar, o bicho vai pegar, certo? Alguns que estão em fim de carreira, não só na arbitragem, como no militarismo, vão fazer a opção de se reformar antes e aceitar a condição de profissionalização do árbitro. Ponto 2. Os árbitros militares, e eu volto a repetir, certo? Eu tenho conhecimento daqueles que fazem parte do Exército. Quando o jogo é à noite ou final de semana, e ele tem que se deslocar da sua cidade, do seu estado de origem, o Exército não permite. Então, se a gente observar, vou dar um exemplo que nem é militar, certo? O Klaus. O Klaus hoje é considerado um dos 3 melhores árbitros. E ele está aqui na relação. Ó. E ele se dá o luxo de dizer, bom, jogo tal não me interessa, certo? O que é que acontece? Antigamente, os jogos existiam, nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, hein? E os árbitros eram sorteados. Aí o Fluminense da vida, o Cruzeiro da vida, certo? O Grêmio da vida, dizia árbitro tal, eu não quero. Vetava. Isso acabou, entre aspas, porque nos bastidores ainda existe isso. A CBF muda de caju em caju o diretor de comissão de arbitragem. Por quê? Porque não é seguido
80% do que se é determinado. Tem muito hábito que se acha o bam, diz, não vou escutar essa determinação não. Então, se houver realmente a profissionalização, aí o que é que acontece? Tem uma tendência de melhorar, mas tem o fato negativo. Profissionalizou, muita gente vai querer ser árbitro de futebol por causa do salário. E hoje, o que é que acontece? Os árbitros têm uma cota mínima e mais uma comissão pelo dinheiro que a CBF recebe das federações referente às rendas. Em suma, para concluir, uma arbitragem hoje de primeira divisão na A não sai menos de R$6.000 e mais despesas, passagem e hospedagem. Perfeito? Essa é a nossa visão da coisa. Ô doutor, sei que o senhor tem muita coisa, mas dá só uma ampliada aqui, ó. O trabalho, a ideia são 72 profissionais, né? Que vão cobrir 380 jogos na Série A. Pode ser escalados também na Copa do Brasil e em rodadas decisivas da Série B. A ideia é começar agora já no campeonato brasileiro, né? E o valor, olha só o valor do salário. Os valores começam de 13 mil a 30 mil fixo. 30 mil fixo. E tem outro critério, você tem que ter tido uma boa performance em 2024 e 2025. Então já estão escolhidos aqui os 20, alguns, são 20 os árbitros, já estão escolhidos. Falta escolher provavelmente os assistentes. Mas agora, a média então gera em torno disso aí, de 13 mil a 30 mil. Quem é a junta que vai fazer a avaliação, quem for os 20 milhões? Alguns já é a própria diretoria da CBF. Aí é um Eles scout, têm lá né? Você faz o scout. Ver tudo o que acontece. É o caso aqui, por exemplo, que tem que ter, já é uma seleção do que eles foram em 2024, né? Não pode ter lá muito querer qualquer, Então vamos lá, né? Vamos interrompendo Não, a teoria, mas já é. interrompendo, certo? Aqui nós somos 4. Eu duvido que tenha unanimidade de quem foi o melhor árbitro da temporada passada. Não, mas aí ele vai procurar no relatório. Tem um relatório, scout, né? Tem um scout. scout. Doutor, vai dar certo? O senhor concorda? O senhor, como jurídico, o senhor entende de lei, o senhor sabe que o árbitro, é lógico, que nem o Roy falou ali, que ele vai poder escolher entre o exército e ser o árbitro. Lá no exército ele já está final de carreira, é sinal que ele já está velho e vai continuar apitando. Não, mas o árbitro com 45 anos parece que ele para, né? Mas ele já está sendo aposentado lá no exército. 10 anos depois. Aqui tem um aqui, ó, Daronco. Daronco tem quantos anos? Pendurar chuteiras. Daronco tem quantos anos? 40. Pois é. E aí, doutor? Está com a palavra. Eu sempre tive um pensamento, quando se fala ou se falava em profissionalização dos árbitros, era pela qualidade da arbitragem, porque tinha-se ou tem-se que o árbitro profissional ele tem ou teria uma independência maior. Essa é a informação que sempre eu ouvi e vi na mídia sobre a questão da profissionalização do árbitro. É o que eu sempre vi. Era a necessidade que o árbitro tem da profissionalização, porque lhe daria uma independência, uma segurança maior
na condução de um jogo de futebol. Sempre eu ouvi isso. Me parece agora, eu não vi esse item ou essa colocação, eu não estou falando aqui na bancada não, estou falando de um modo geral. Eu não vi essa condição sendo colocada para a profissionalização dos árbitros ou da arbitragem. Penso que a profissionalização do árbitro brasileiro, por si só, não vem resolver totalmente o resultado ou a qualidade da arbitragem brasileira. A melhoria que o senhor está falando. A melhoria. Por quê? Porque eu acho que, por exemplo, esse contrato de um ano, que é um contrato, o que me parece... É um modelo, né? Vai ser um contrato de trabalho. Nós não sabemos, não está dito ainda, eu não vi em lugar nenhum se é um contrato de trabalho com as garantias trabalhistas, sim, com as recolhimento de previdência, recolhimento de fundo de garantia, indenização de verbas trabalhistas no final do contrato de um ano, em não sendo renovado, indenização de verbas trabalhistas, pagamento de verbas trabalhistas referentes a 40% ou 50% do FGTS, férias, 13º, 1/3 de gratificação. Eu não vi isso ainda, Newton. Aí, doutor, tem, doutor, mas ele está aquela falando. Pergunta. Eu não tenho conhecimento e passo a palavra para a vossa senhoria. Teria que ser criado, dentro das leis trabalhistas, a profissão de árbitro de futebol, que não existe. Jogador de futebol, sim, isso, mas de árbitro não existe. Para que possa cumprir todos esses itens que você acabou de falar. Mas aqui ele está falando, só para dar um atento aqui ao doutor, ó, eles vão ter bônus, auxílio academia, vão ter toda a estrutura. Vai ter toda a estrutura, agora não garante assistência social, né? Isso, não garante. Colega Roy, companheiro Roy e o pessoal da bancada, eu estou me referindo a um contrato de trabalho. Carteira assinada. Vai ter, não, é prestação de serviço. Vai continuar pode ser trabalho. De serviço. Ou é ser uma PJ, pode ser PJ, ele pode fazer contrato de trabalho prestação PJ. de serviço civil, um contrato civil de prestação de serviço, na modalidade de pessoa jurídica ou um contrato de relação de emprego. Não sabemos ainda. E pode fazer um contrato de um ano também, né, doutor? Um contrato de um ano. Sim, mas o contrato de prestação de serviço, tanto o contrato civil quanto o contrato trabalhista pode ser por um ano, a prazo, não tem problema nenhum. Ele não pode ser menos que 90 dias, a menos que ele seja um contrato por obra certa, que não é o caso deles. Não. Tá bem? Olha, eu vou contratar um engenheiro para fazer uma obra que vai demorar 45. Exatamente. Pode ser feito, chama contrato por obra certa. Mas eu quero voltar ao contrato de trabalho ainda. Se a profissão, dentro desse período de um ano, que deve ser uma experiência que a CBF está fazendo, der certo, de repente, Roy, pode vir aí um projeto de lei ou alguém que se interessa pelo caso, a bancada do esporte, ou o Ministério do Esporte, ou própria Casa Civil, encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para a regulamentação. Todo jeito, então, tem que ter uma lei para isso. Para isso, se escapar dessa modalidade de contratação sobre a qual eu me referi. Certo. Que pode ser por prestação de serviço, contrato civil, e como o professor Bosco falou, de pessoa jurídica, não sabemos ainda, isso não foi dito, ou um contrato trabalhista. Se for um contrato trabalhista, aí vai esbarrar em alguma coisa sobre a não
cumulatividade de atividade. sobre a qual o Roy falou. Porque no meio desse grupo aqui, de repente tem vários servidores públicos regidos pela 8.112 que não pode ter acumulação. O artigo 37 da Constituição fala quais as condições que o profissional pode ter duas atividades. Só um atento. Nesse exato momento que você está falando, o profissional aqui que já está com garantias no outro trabalho que ele já executa, não vai aceitar um negócio desse aí para arriscar uma coisa certa por uma coisa que está em modelo. Porque a lei não dá ao árbitro de futebol, ou ao contrato de um árbitro de futebol, o artigo 37 da Constituição não dá isso. Por isso está sendo feito um contrato provisório. Não. Modelo. Tanto faz. Não interessa se é provisório ou definitivo. O que eu estou me referindo... O contrato de um ano é uma coisa. O que o doutor está falando é outra. Não, é a mesma coisa, não, professor. Mas para aí. Você está falando de acumulação de atividade. Sim. Se ele tem uma atividade, igual o Roy falou aqui, no Exército, ele, até a regularização da profissão via aí projeto de lei, sei lá, encaminhado pela Casa Civil, sei lá, encaminhado pelo Congresso, até que se profissionalize, aí ele vai ter que optar. Ele vai ficar impedido de ser árbitro de futebol, porque ele é. Certo? Qualquer que seja, tem que ter opção. Não só nas 3 Forças Armadas, ou nas Forças Auxiliares, ou promotores de justiça, funcionário público em geral, servidor público de um modo geral, ele não pode exercer as duas profissões, porque esbarra, eu repito, no artigo 37 da Constituição, que permite o médico, o professor, eu estou citando 2, o médico, o professor, que pode ser. Observa, por exemplo, todos os ministros ou juízes, desembargadores, podem ser professores de entidades, até públicas, de nível superior. Por quê? Porque a lei lhes garante essa faculdade. Então agora, quando não lei. Pois é, mas se a lei, Milton, vier, ela não vem modificando o dispositivo constitucional. Entendi. Não vem, com certeza. Mesmo que seja criada, aí teria que ser um projeto, uma emenda constitucional para mudar o artigo 37. Certo. Porque o artigo 37, ainda que o árbitro venha a ser disciplinado por uma lei no Congresso, se não mudar, ele não pode. Entendi. Então tá aí, meu amigo, telespectador. Agora, esse aspecto da lei aí, ele certamente será resolvido, né, porque interessa a todos. Interessa ao presidente da CBF, interessa ao deputado lá, o Fufuca, né, que é o ministro do esporte, interessa ao primeiro-ministro lá, o ministro da Casa Civil, interessa aos congressistas regularizar isso. Agora, a minha opinião, com a profissionalização, é que vai melhorar, porque o cara vai poder se dedicar. Não vai ter essa de ser um bico, na realidade. Ser um bico, né? Acabou o bico. Ele vai ter que ser profissional. E olha, eu volto a falar, eu vejo sempre 3 campeonatos: La Liga, a Premier Liga e a Bundesliga. O cara não chega nem perto do juiz, ele só faz assim, igual meu pai, quando queria dar bronca na gente, só olha assim, o cara já vaza. Sim, mas agora, deixa eu só voltar aqui, o doutor falou um negócio importante aqui, criar uma lei, tudo bem, vai criar uma lei, 1 ano, a CBF está um modelo aqui de 1 ano. Agora tem que perguntar aí, se o profissional vai querer 1 ano de largar o serviço dele. Não vai, porque já está lá. Mas esse contrato aí
Sim, mas ele não vai poder trabalhar. É um ué. contrato de gaveta, cara. Entendeu? Mas ele não vai poder exercer. Não é- O exército lá não vai deixar ele exercer. Isso aí é o que eu falo. É, Como servidor público federal também, o órgão que ele tiver ligado também não vai Não vai, permitir. não vai permitir. mesma É só coisa. as É, forças pode até armadas. permitir. olha. Pede a sua exoneração. Aí você pode Cuidar fazer da o que sua você quiser. vida. É. Normalmente. eu acho assim, Ei. a gente não pode ficar aqui discutindo o que vai ser uma futura lei ou se não vai ter É o uma sexo futura dos lei. anjos, né? Isso aí a gente não sabe. Sabe que vai Até ter que ser, porque- vai ter que ser resolvido. Até porque Agora- é um modelo. Agora, um fundamental, na minha opinião, é que o cara não pode ser hoje corretor, ficar aqui até 4 horas da madrugada resolvendo um problema de corretagem, no outro dia, 11 horas da manhã, ele viajar para o Rio Grande do Sul, 8 horas da noite ia apitar um jogo. Ele não tem condição física de acompanhar o jogo. Entendeu? O que não pode é isso, na minha opinião. Mas segundo a CBF, aqueles que não aceitaram essa situação, ela já tem um suplente. Aqueles que... Olha aqui, vamos lá. Alex Stefano, Anderson Daronco. Peraí, só um minuto. Anderson Daronco, que é um árbitro. Fim de carreira? Não, fim de carreira não. Tá, em que tá o firme. professor Bosco, eu me lembro de. Horrível, pior árbitro que eu já vi na minha vida. Braulio Machado, Bruno Arleu, Davi Lacerda, Edna Batista, Felipe Lima, Flávio Souza, Jonathan Pinheiro, Lucas Casagrande, Lucas Torezin. Aí vem aqui a outra turma aqui, o Matheus Candansan, Paulo Zanovelli, o Rafael Klein, Ramon Abate Abel, Rafael Klaus, Rodrigo Pereira, Sávio Sampaio, Wagner Magalhães e Hilton Sampaio. E tem um porém, esses são os árbitros que já estão aí na mídia. Então, e aí tem um nessa- porém. Ah. E tem um porém, são os 20 árbitros que a CBF já Certo. separou. E tem um porém, esses árbitros têm que ter o brasão da FIFA. Eles já usam, né? Pois é, esses Já aqui usa. já usam. Mas Então- só pode entrar nesse No esquema, no clube clube da dos 20. CBF, se ele for FIFA. Então vamos lá. Aí, para mim, faltaram 2 nomes, certo? Que estão na geladeira. O Eu já Henrique, desse não, o Henrique de Lima, como é o primeiro nome dele, Roy? Ele é Esse é militar. o mais velho, é É o mais o militar. antigo, certo? Não, Apita lá pelo eu Nordeste. tô me referindo a ele por ser o mais velho em idade, Sim. certo? E faltou aí aquele que é lá de Natal, do Rio Grande do Norte, um baixinho também. Desses que você citou aí, tem 5 ou 6 que é da novíssima geração. Agora, a única que não é militar nessa história aí é a Edna. Edna. E que se não me falha a memória, ela é professora ou alguma coisa nesse sentido, mas que não exerce essa profissão, e sim a de árbitra de futebol. Agora tem um negócio, quanto que ganha hoje um militar mais ou menos nesse nível? Geralmente os militares Entre árbitros, 16 e 20 mil. Não vai largar, né, Eu estou doutor? falando em termos de exército, né? É, Se for de PM é bem menor. geralmente quando eu jogava futsal aqui em Brasília, tinha o Pedrinho, o Pedrinho era do fuzileiro naval e bombeiro. Tinha o Paulinho, que era marinheiro, então marinha. Né? E tinha um Cavalcante, que era major da PM, e tinha o Pirajara, que era major do bombeiro. Então, a arbitragem do futsal, e tinha o Samuel Gober, que era o gerente aqui da Bibamor. Então, a arbitragem geralmente era de pessoas, Ligadas todos esses às Forças Armadas. tinham Formação militar. uma hierarquia militar também, né? De alta hierarquia, não era soldado não. Não. Soldado e cabo não apitava. Aqui assim, gente, só dar uma atenta aqui, a gente grava ao ar livre, né? A gente enfrenta aqui o latido do cachorro, Não tem problema.
Não o tem cantar problema. dos passarinhos. O Totó tá nervoso. O Totó não é nervoso. Mas Olha, eu quero só não tem mais alguma coisa? não, pontuar. É. Eu quero só repetir e enfatizar que o meu pensamento sobre a profissionalização, eu disse isso, sempre foi a garantia que desse ao árbitro a sua autonomia para exercer a profissão de árbitro de futebol. Sempre isso veio na minha cabeça. E lhe daria, aí sim, uma qualidade maior, melhor para a arbitragem brasileira. Sempre isso esteve na minha cabeça. Bem, Eu só reforçando o que o professor sempre defendia aqui antes, é que ele defendia o seguinte, que uma vez profissionalizando o árbitro, ele Você pode cobrar dele. pode cobrar dele, ele tem uma responsabilidade Maior. a mais, né? Porque ele vai ser cobrado. Mas é isso aí, eu quero até perguntar para o Roy, que o Roy tem umas perguntas aqui para ele, depois ele vai ter que responder. Mas eu queria falar assim, ó, o doutor não responde para a OAB, eu não respondo para o Ministério da Educação, o militar não responde pelo Código Militar. Com certeza. Então, ao que profissionalizar o árbitro, ele vai ter que ter um código de ética que ele vai ter que seguir. E eu concordo com o doutor, a tendência é melhorar, porque ele não vai poder fazer qualquer coisa. Com certeza, a cobrança vai ser mais rígida. ele pode É? responder se existir. Processando. E se existir, se vier a existir, como A profissão, né? o professor Bosco enfatizou, um órgão de representação de classe, como o professor, como o advogado, o médico, tem, o engenheiro, tem, Como jornalista, o né? jornalista, tem. Aposentado. Ok? Aí sim, viu, professor? Ok? Aí sim, ele vai responder lá na comissão de ética do órgão representante da classe dele de árbitro de futebol. Ou seja, olha como é que ele está respondendo atualmente. O diretor de árbitro não gostou da atuação dele. Poxa, o diretor de árbitro, ele é diretor de árbitro, ele não tem lá que ficar dando opinião sobre o trabalho. Quer dizer que o cara lá do CRM, o médico faz uma operação, o paciente morre, ele vai cobrar do médico? Nem sempre ele vai salvar o paciente. Então não cabe a ele ficar dando opinião aí. Por isso que a profissão tem que ser regularizada para ter um conselho para julgar as atitudes. Sim, um conselho. Não depende eu já vi o Armando Marques criticando o Paulo César, né, várias vezes. Poxa, não cabe ao presidente da comissão ficar agora cabe crítica ali no lugar reservado para isso, não publicamente. Ô Roy, encerrando esse assunto então dos árbitros, como você bateu bem aí na tecla dos militares e que a pessoa Funcionalismo em geral. para trabalhar precisa abrir mão de alguma coisa, como é que fica agora? Isso aí é um modelo da CBF. Como é que fica a cabeça do árbitro que igual esses aqui que já foram selecionados e os outros? Não teria que ter assim, um critério de escolha para exercer essa profissão? Bom, toda profissionalização, ela pede um critério de avaliação Que é esse que expôs aqui, né? De Certo. 2024 2025. de comportamento e de conhecimento das regras de futebol e de arbitragem. Perfeito? Agora, que vai mexer com a cabeça de todo mundo e seu Raimundo, eu não tenho dúvida. Essa profissionalização não acontece agora em 2026. E eu só queria, 2027, olha lá. eu só queria
como é que fala quando a gente fala que o outro falou cestinho? Afiançar, não é? Avaliar. Corroborar. Avalizar. Avalizar. É. Avalizar o que Avaliza. você disse. Porque como que os aqui, ó, eles estão falando aqui que são árbitros que vão apitar a Série A e pode ir lá nas finais da Série B. E quem já está trabalhando lá na Série B, esses árbitros, não vai ter compromisso Toda profissão tem uma hierarquia. No teatro tem a primadona, no municipal tem o tenor. Todo lugar que você for tem uma hierarquia. Tem, mas lá é profissional. Então, profissionais mas lá registrados. se o cara está na primeira divisão e aí o time A, o Remo, o time B, o Curitiba, fala assim, não, nós não queremos nenhum árbitro da segunda divisão apitando esse jogo aqui, nós queremos um cara da primeira. A vida é assim. Cara. Mas então eu vou abrir um parênteses aqui. Espera aí, respondendo a essa pergunta vai lá, repete que eu tenho uma contestação. Eu falei. Contestação. Eu falei aqui que essa profissionalização não se dará esse ano e provavelmente 27. Então esse ano 2026 vai ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes. E também é uma experiência também, né, cara? É um projeto piloto. Você está tentando fazer um projeto piloto para depois implantar uma coisa definitiva. Sim, já vai vir o ato, vai vir aí o impedimento semiautomático. Quer dizer, 1 minuto você já tem a resposta. Sim. Mas o que eu queria contestar é o seguinte, é que o árbitro que vai se sentir interiorizado, esses árbitros que já participam de um quadro da CBF e que a partir de agora vai ser, não digo excluído, mas vai entrar um, vai entrar outro, e que se dane o outro. Por que não chama lá o fulano de tal? Mas peraí, isso é um fato que pode ocorrer. Eu quero uma parte aqui. Pois não, você o doutor já me cutucou aqui também. Você tem um nódulo no fígado ou no rim. Você vai querer ser operado pelo clínico geral ou pelo PhD em nefrologia? Não, mas aí você está falando da opção. Me responde. Não, aí você está falando da opção pessoal. Eu estou falando do quadro. O cara é distintivo da FIFA, 3 Copas do Mundo, o outro está subindo agora. Quem é melhor? Não, tudo bem, aí eu não discuto isso aí, mas o cara que está trabalhando na ele vai se sentir desmotivado, sim. Mas a vida... Ele vai ter que ter uma motivação. Ele vai se sentir desmotivado, sim. Vai. Se eu pedir uma parte, concedido. Isso... O Roy falou, vai se sentir desmotivado. Eu tenho um ponto de vista seguinte. Eu sentiria. Eu tenho um ponto de vista seguinte. É claro que esses 20, alguém vai subir e vai cair. Sim. Com certeza. Então, se vai existir uma desmotivação para a arbitragem, eu encaro isso absolutamente normal. Até porque o jogador... Vamos fazer uma comparação? O Wilmot é uma comparação meio maluca. Não é maluca não. Olha só, o jogador de futebol tem o titular e tem o reserva. Sim. É uma competição, vai caber ao árbitro que não faz parte dos 20 da corte, mostrar serviço, como o jogador de futebol faz. Né? Então, assim como vai ter os desmotivados, vai ter os motivados. Exatamente. Eu penso eles vão ter que se profissionalizar. Eles vão ter que apresentar serviço e para a gangorra. Aí tudo bem. Aí responderam a minha pergunta, eu acho que do telespectador. Quem vai subir e quem vai descer. Porque não me passa pela cabeça que esses 20 terão cadeira cativa depois de um ano do contrato. Até porque alguns vão aposentar. Concorda? A bancada concorda? Sim. Concorda. Agora o senhor respondeu. Alguém dos 20 vai cair. É claro que pode ser que nesse primeiro ano não, porque terão um contrato de trabalho que nós ainda não sabemos a modalidade Como é que vai desse ser contrato. feito?
Tá bem? E quem está embaixo, amigo, vai se virar para apresentar uma arbitragem Vai se motivar. à altura para ir integrar o grupo dos 20. O quadro principal. Dos 20. Obedecido, claro, os requisitos que a profissão ou que a CBF determinou ou escolheu os requisitos. Além disso, ele ainda tem o possível impedimento legal, natural e normal da profissão natural dele, da profissão civil dele ou militar. Mas aí, Bem, deixa eu só pedir uma explicação do que o senhor acabou de falar e eu vou perguntar lá, de tabela lá. Os clubes podem vetar essa situação? Não, Com profissionalização, juridicamente não. Pode? eu Não? entendo que não. Com profissionalização não, cara. Então, meu amigo. Eu acho que o que vai acontecer, feito o sorteio, adeus, cara. É o sorteio que vai apitar Chapecoense e Santos. Ok? Fez o sorteio, Aí vai moralizar. aí sim. Vai moralizar. Acaba com o chamado sorteio dirigido. Isso. Então, Os dirigentes, o né, Nilton, não vão poder mais. Presidente Nilton, eu estou vendo assim. A menos que venha alguma A coisa brasileirar. no contrato, é. na definição da CBF, Um atento. entendendo de forma diferente. É outra coisa. Bom, meu amigo Bem. telespectador, acho que nós demos uma pequena, Dissecada aí, esclarecido. esclarecimento sobre a arbitragem. Mas eu quero deixar aqui a oportunidade para você, se você quiser saber mais alguma coisa, deixa aí o seu recado, pode perguntar para o doutor, que ele é jurídico, ele sabe das leis, ele sabe o que é bom, se isso vai dar certo, pode perguntar para o professor que já nasceu os dentes jogando bola e sabe tudo aí. Que, Pelo menos tudo já que soltava a acontece. barriga da mãe. Né? E pode perguntar ao Roy, que ele foi técnico de futebol militar, ele sabe tudo. Ele jogou bola lá. Tem um aqui que jogou Foi do América. Foi do América. Então você pode mandar a sua pergunta, porque com certeza eles vão responder para você. Como o Mário, lá do Rio de Janeiro. Vai começar com as perguntas? Vamos lá. Você queria mais alguma coisa aí? Não, eu só queria saber se nós vamos falar do pontapé inicial do Brasileirão que vai ser hoje, né? Vai ser, começa hoje. Começa hoje. Começa, pode falar, o que tu quer falar sobre o Brasileirão? Eu quero falar. Aqui, vamos já em cima das perguntas, que é tudo em cima do Brasileirão, Então que pode começa lá, hoje. lá. Aqui tem um aqui, ó, Mário, lá do Rio de Janeiro, professor. I'm here. Fluminense, líder do grupo A, líder do grupo A, lascando o Flamengo. Tá aqui, ó, na zona, Aí, procurando a porta de saída do 5º lugar com 4 pontos. Não, eu tô falando isso aqui porque ele falou a mesma coisa. Sim. Que você fala, ele tá te ouvindo, ele falou que você gosta de ver. Como é o nome do cidadão? É o Mário. Ô Mário, um abração, obrigado pela pergunta. Você, o Queiroz e os demais que participam aqui de pergunta para o meu amigo Roy e para o doutor. Olha, eu ando meio crítico desses treinadores argentinos, etc. Porque aquele treinador do Fluminense, primeiro ele ficava arrumando o cabelo o tempo inteiro. O cara entrou para jogar bola, pintou o cabelo, amarrou o cabelo, não sei o que, ele já não está preocupado em jogar bola. E o treinador que fica arrumando o cabelo, ele desconcentra do jogo. E aquele treinador do Fluminense, para mim, ele não é um bom treinador. Para começar, ele queria vender o Serna. O Serna é o único atacante no Fluminense, o único que presta. Como é que um treinador quer vender o único atacante que presta? Que treinador é esse? Porque às vezes tem comissão. Ele Ele é ruim. Ele não é o agente lá. Ele foi mandado embora de São Paulo, ele é ruim. Agora, bater no Flamengo para nós, bater no Flamengo para nós, é igual aquele pai que dá uma palmadinha na bunda do filho. E o Flamengo surgiu do nosso time e tal. A gente bate no Flamengo. Surgiu do Fluminense? Ué, Que história é essa?
Sabia Fala-se não? isso. Não. Foi a dissidência do Fluminense. É uma Ah, dissidência. Viu? No tempo do Remo. Viu? Remo. Foi do futebol. Viu? Então, a gente bate no Flamengo, mas a gente não fica feliz, não. Entendeu? Certo. São coisas, né? É Vamos coisa lá. do esporte. Mas tem um porém aqui. O Moisés também lá do Rio de Janeiro, tá mandando aqui, ó, bancada. Vasco na cola do Flu. Bobeia não. Bobeia não. Na cola do Flu? Grupo. Ele é o segundo lá do grupo A. Você está perguntando para mim ou para... Pra bancada, ele tá Pra perguntando bancada? pra bancada. Ele tá te sugerindo aqui pra bancada e eu já aproveito aqui. João Paulo? Não, o João Paulo tá aí. Tem olha o tamanho que ele mandou aqui pro senhor. O João Paulo é o Lex Luthor. Um abraço aqui para a bancada. Deixa eu ver aqui. Palmeiras. Ah, não, aqui, ó. Novo Horizontino. Ixi, ele vai entender. O Moreira, lá de São Paulo, tá mandando um abraço para a bancada. Programa Nota 1000. Beleza. Nota 1000. E viva Novo Horizontino. 4-0. No time lá do. Do João Paulo. Do time do João Paulo. Fala, você tem assistido aí? Começa hoje o Brasileiro, né? E o Novo Horizontino aí estava aí no Campeonato Paulista, deu uma sapecada aí no Palmeiras, mas você queria falar mesmo era do Brasileiro, né? Então, vamos Tem lá. uma pergunta para você aqui, mas vamos lá, fala aí do Brasileiro, começa hoje. É público e notório que todo início de temporada os pequenos clubes levam alguma vantagem sobre os grandes. Certo? Agora eu quero me referir ao Fla-Flu, porque estavam me perguntando essa semana se o Flamengo é freguês do Fluminense. De uma certa forma, sim. O que aconteceu no Fla-Flu foi o esquema de jogo que o Fluminense adotou e que povoou o meio de campo e as laterais, e o Flamengo se atrapalhou para jogar, mesmo não estando com o time principal. Todos os times. Mas o esquema tático que o Zubeldia armou no Fluminense, o Flamengo não merecia nem empatar o jogo, quanto mais ganhar. Certo? Quanto ao Novo Horizontino, é aquela história, está melhor condicionado fisicamente, certo? O jogador está correndo mais do que o Treinou 3 profissional, meses. treinou em termos de 60 a 90 dias, como é o caso do Vasco. O Vasco, eu também concordo com a opinião do Bosco com referência ao Diniz. O Diniz é um estudioso do futebol, não que os outros não sejam, mas o Diniz tem estado perdão, tem esquema tático, 2 ou 3, que ele pode aplicar durante o decorrer do jogo. Ele vê o que é que o jogo está pedindo e faz modificação. E que eu não vejo esse tipo de coisa em nenhum outro 19 clube da Série A. Hein, Rocha, deixa eu te dar o Diniz, ao contrário desse monte de técnico que tem aí, tem uma coisa na biologia chamada vasos comunicantes. E tem uma coisa chamada no futebol os compartimentos, defesa, meio de campo e ataque. O Diniz ele consegue fazer uma comunicação entre esses 3 setores que a maioria dos técnicos, que os treinadores conseguem fazer isso. Não fazem. A defesa não comunica com o meio de campo e o meio de campo não comunica. Quando o cara faz aquela bola longa, a bola não passou pelo meio de campo. Quando o cara faz a bola da defesa, hein, meio de campo e ataque, ela passou por todos os setores, todos os compartimentos. E muitos desses treinadores aí não fazem isso. Desculpa te interromper. Ah, tudo bem. Bom, o Flamengo vai cair para a segunda divisão do Carioca? Não. Isso aí, nem a assombração vai fazer isso. Ele corre sim o risco de disputar o quadrangular para não cair. E hoje eu lhe diria que 90% está para isso. Quanto ao Vasco, que o nosso amigo aí se referiu, o Vasco já vendeu o Rayhan
é o homem que arrasta no ataque, que pegava a bola na intermediária e ia até a área. Não tem mais. O centroavante já foi embora, que é o Verratti. Entrou Inestrosa lá, né? Então, Que veio da Colômbia. o ataque do Vasco já começou a sentir uma grande perda, porque os 2 melhores jogadores já foram embora. A tendência é o Vasco dar uma acalmada nesse ímpeto dele. Com referência agora ao Flamengo, alô nação rubro-negra. O Flamengo hoje ainda não vai jogar com o time principal. Já está em São Paulo. Vai ficar para domingo. Vai ficar para domingo para treinar, acho que vai treinar segunda ou terça-feira lá. Vai dar folga na quarta para o jogo do Corinthians, que vai ser aqui em Brasília. Mas o time que o Felipe Luiz vai colocar em campo hoje é, teoricamente, mais, eu não diria forte, mais qualificado do que o grupo que disputou o Fla-Flu. Pois é, vamos lá. A Maria Cristina, lá de Sorocaba. Palmeiras, Palmeiras, minha paixão. Paixão é paixão, que nem o senhor é apaixonado pelo Santos. Paixão é igual gosto. E eu é igual nariz, cada um tem sua. Flamenguista. Não sou apaixonado pelo Flamengo, agora me desculpe. Não. Sou apaixonado pela minha mulher. Ele é apaixonado pelo América, cara. É quem divide a vida comigo e me atura. Agora, eu sou um torcedor, certo? Crítico. Sai do armário, sai do armário. Apaixonado, né, doutor? Não, eu quero saber se o João Paulo mandou. Mas o Luiz Otávio lá de BH, toma, Nilton! Galão, massacrou a raposa, vira, viva! Viva o Hulk! Golaço do Hulk. Eu tô... até tá na ponta da língua para me mandar um recado aqui, doutor. Mas pode falar até a boca espumar, vai. Eu vou engolir. Olha. Bom, deixa eu falar. Eu só ia falar o seguinte. Cruzeiro é Cruzeiro. Tá bom. Doutor, não é brincadeira. Olha o Lex Luthor. O Galo mereceu, bobeira do Cruzeiro. O Caio Jorge marcou primeiro. E perdeu os gols. Perdeu. E o Tite, não sei se o que aconteceu. Aquele gol, segundo gol do Hulk lá, ele era defensável. Tem toda uma história. Parabéns pro Galo. E bom que o Sampaoli, né, correu menos lá na beirada do campo. Ele estava quase adentrando ao gramado lá para ir lá dar uns cascudos no jogador dele. Então tá tudo sob controle. Aqui é Cruzeiro, mas sou que nem o Roy lá. Eu sou apaixonado mesmo pela minha esposa. Parabéns. Cruzeiro né, doutor? É um time que a gente gosta. Claro. Mas que não dá vida por ele também não, porque quem ganha dinheiro é eles, não é eu não. Né? Alô, Otávio, alô, Priscila, um abraço. Otávio, a Margarida da Silva, lá de São Paulo. Doutor, nosso Santos não dá liga. É sofrimento em cada jogo. Margarida, você tem toda a razão. Por que não dá liga, doutor? Tem algum mistério. O Pelé deixou algum sal grosso lá, não? Eu vou usar aqui um termo. É o mistério da lua cheia? Vou usar aqui um termo pejorativo que a gente costuma, e eu peço desculpas aos internautas, mas eu concordo com a Margarida. Parece que tem um sapo cururu com a boca costurada? Com a boca costurada ali no CT ou no Urbano Caldeira. Não é possível. Todos nós que vemos, acompanhamos futebol, eu estou com 77 anos e meio e acompanho o futebol há muitos anos. Eu não consigo entender
como é que uma equipe, um time de futebol como o Santos, que contratou jogador tal, contratou um jogador que ganha 1,5 milhão e não consegue jogar nada no Santos, e vou citar o nome dele, o Tiquinho Soares. Nem escalado, tá Não, nem relacionado. agora mas ele está contundido. Tem a Tá? possibilidade de ir para o Fluminense. Não, mas estava falando que ele deve ir para o Coritiba, Também, o que é. eu ouvi. Pois bem, o outro lá, que acabou fazendo 1, 2 partidas e meia, mais ou menos, e ganhou 800 mil por mês. Não é possível um negócio desse. Eu tenho um ponto de vista aqui para a bancada e para a Margarida, que com muita propriedade ela diz, não dá liga, você fica esperando. O time do Santos hoje vai entrar em campo contra a Chapecoense lá em Chapecó. Vamos ver na semana que vem, Margarida, qual é o efeito que nós vamos ver hoje na equipe do Santos. E eu vou citar. Brazão faz defesas dificílimas e toma gol bobo. Mas todo goleiro é assim, Tá. meu caro. Todo goleiro é assim, mas Todo a bom saída- goleiro, me lembro todo bem, bom o Fernando goleiro. Taquaral. Mas, Roy, a saída do Brazão, a exemplo do João Paulo, que foi para o Bahia para substituir o Ronaldo e não substituiu, então por que não ficou no Santos? O João Paulo, péssima saída. A impressão que eu tenho é que nem João Paulo tinha, nem o Brazão tem um treinador de goleiro. O nome do treinador de goleiro do Santos, eu nunca ouvi falar que ele jogou futebol no gol. Quem é? É um nome estranho aí, eu nunca ouvi falar que ele jogou futebol. Pois bem, sai mal, defende bolas dificílimas. Na hora que o atacante entra, ele consegue fechar o ângulo e acaba defendendo bem. A zaga eu vou usar uma palavra aqui que o professor Bosco usa. Horroroso! Horrorosa. A zaga. Peraí, Milton, só para você já aproveitar e mandar bala no João Paulo aqui. Pois já é, tá falando. João Paulo é o Lex Luthor. Pois é, mas ele também não está com essa bola Não toda, tá, não. Aqui, ó, o que ele falou aqui? Pois Aqui, é. ó. Fala. O senhor já aproveita e já dá uma O que ele falou aí? nele, O aqui, que ó. ele falou? Ele não falou só do senhor, falou do outro ali também. É? Ó, o João Paulo lá da Bahia, doutor, só para lembrar, Palmeiras. Perdeu do 4, né? O resto é resto. É. Desculpa aí, doutor. Aproveita e manda uma para o flamenguista aí. Segunda divisão, hein? Mas No Carioca, vixe, vai ser o ano do cheirinho de novo. deixa, eu só quero concluir essa Conclui, avaliação. doutor, e Eu já só quero manda essa aí concluir do João essa Paulo. avaliação que a Margarida. A Margarida Não dá liga. não dá liga. Tem uma história. E é treinador argentino, não, uruguaio. História. Na hora que o time vai sair da defesa para o ataque, não consegue fazer uma jogada de avanço, de progressão da defesa com a cabeça de área, intermediária santista, meio de campo para chegar lá na frente. Pois bem, ele não tem, o jogador do Santos, ali da defesa ou da intermediária, na cabeça de área, ele não consegue ver lá na frente quem ele pode municiar para chegar até a área adversária. Não precisa chegar no gol não, mas chegar à área adversária. O que ele faz? Ele toca para trás, toca para o goleiro, que dá um chutão. E aí não é só o Santos, que dá um chutão. Então eu tenho um ponto de vista o seguinte, o chutão do goleiro, 10 chutões do goleiro para fora, 8 vão para fora. Então, se é para dar o chutão, o goleiro, por que o jogador que está na intermediária dá um chutão lá para frente? Eu sempre disse isso. Aí eu pergunto, o técnico, o auxiliar técnico, o diretor de futebol, ninguém vê isso. Só nós é que vemos, o Roy, o professor.
Só nós é que vemos? Mas é o que eu Não é estou falando aqui. possível um Ó. negócio desse, olha. O treinador argentino Sabe? que eu respeitava Mas, era o Bianchi. mas professor, Esses que vieram para o Brasil, aquele Sampaoli, meu Deus do céu, que íngua. então, Aquele do Fluminense é triste. Só Aquele que está no Santos é horrível. só para terminar e dizer o seguinte, a Margarida tem razão. Vamos ver hoje, Margarida, o que vai acontecer enfrentando a Chapecoense lá em Chapecó. Tá bem? Isso aí. Para ver. Porque o time não consegue. E eu quero destacar aqui um jogador que o Roy, eu queria ele no meu time, mas o coitado do rapaz, do jogador, quando ele chega aos 10, 15 minutos do segundo tempo, que a câmera pega a imagem dele, ele está exausto, que é o Roleiser, de tanto correr ali de um lado para o outro, tentando, na minha visão, cobrir aquilo que está deficiente. E uma outra coisa. Jogador que corre muito é porque o time está Pois é. esquematizado professor. errado. Tá. E outra coisa. Já é um problema dele. Outra coisa. Parece que o time entra errado. Entra errado. Sim. Aí não bastasse esse entrar errado, a escalação, aí o técnico acha de retirar. Esta bancada tem sido unânime em dizer que o Ilharão deu uma organizada naquela cabeça de ar no meio de campo ali do Santos. Custou, mas conseguiu. Custou. Aí nós não sabemos por quais razões, ele vai e retira o Arão e bota um outro jogador. Não é possível, não é possível. Ele tirou o Arão e botou O Rincon. o Rincon Mas deixou o Rincon. e tirou o outro Presidente. menino lá e botou o que veio do Palmeiras. Presidente, eu Pois posso deixar o nosso colega Wilma um pouquinho mais indignado? O Neymar, todos Só sabem volta que só depois do carnaval. E a partir de agora, não joga mais em gramado sintético. Tem isso também. Esperando ir para a Copa do Mundo. Mas antes de você fazer o encerramento aí, eu queria mandar um alô. Talvez um dia o Vanderlei Luxemburgo vai nos ouvir. O Vanderlei Luxemburgo falou uma coisa que o Reinaldo falou há uns 20 anos atrás, que o futebol brasileiro começou a ir pro buraco quando começaram a pegar menino de apartamento e menino de condomínio para transformar em jogador. Ele disse que os meninos bons de bola é os da várzea e os que jogam na rua no asfalto. Terrão. Vide, Tá certo. vide, né? O Ninho do Urubu, vide o do Fluminense, Eu cheirei. né? Lá de Xerém, e vide os São Paulinos, os meninos de Cutia. Isso aí. Ó, nosso programa é assim, animado, mas eu queria mandar, quem falou aqui lá de BH? De BH foi o Luiz Otávio. Luiz, só para dar uma encerradinha, a copinha é nossa, viu? Foi bem, terminou bem. A copinha é nossa. Você lembra quando tinha um programa chamado A Praça é Nossa? É. Aí tinha um negão lá que sempre falava assim, Dilcio bem dormir, Dilcio bem, A presidente. copinha é nossa. Viu? Presidente, o que o João Paulo disse mesmo? Não, hein? você já respondeu Não, tudo mas aqui o João dele. Paulo. João mas Paulo o- deve estar mais contente com o Bahia, que ganhou o Babi com o time misto do que o João Paulo, Pacaembu. João Paulo, olha só. O Santos não tomou de 4-0 do Novo Horizontino. Tomou de 3. Eu não Não, tinha vontade dessa empatou. lebre, não, porque O Santos senão... empatou com o Novo Horizontino. empatou. Estava ganhando de 1-0. Mas Bem, tomou de 3 de quem? O Santos? Não, Não, tomou agora não, no Campeonato tomou Paulista só o não. Paulista mesmo. É. Bom, meu amigo, é esse aí o nosso programa. Meu amigo Roy. Eu vou terminar com o doutor. Eu comecei de lá, eu termino. Obrigado, doutor. Até a semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigado aos internautas, obrigado àquelas pessoas. E eu peço, continue mandando as suas mensagens para cá. E as perguntas, nós não vamos nos aborrecer com vocês. Pelo contrário, hein? Pode ter certeza. Ficamos Pelo contrário. muito Eu gratificados. gostaria de receber mensagem aqui perguntando por que o time tal tá assim, por que não dá liga, como a Margarida disse aqui, ó, e é verdade. Então tá bom, um grande abraço a todos, até semana que vem, um abraço, obrigado mais uma vez. Pasquinho, obrigado. Um abraço aí pro Jairo, para todo
O Jair é seu fã. Que mandaram perguntas aqui para a bancada. E eu gostaria de terminar a minha despedida aqui hoje lembrando sempre o seguinte: esses treinadores aí, a maioria é técnico, inclusive o do Flamengo. Porque o treinador, ele muda o cara de posição e faz o cara jogar bola. Vou dar 2 exemplos aqui. Tele Santana pegou o Júnior Baiano, era um cabeça de Braga, virou campeão do mundo. Pegou o Cafu, era um cabeça de Braga, virou bicampeão do mundo. E qual desses treinadores aí melhorou o jogador? O Diniz melhorou o João Kennedy e vendeu o Ryan por 200 milhões. Essa é a diferença do treinador para o técnico. Meu amigo Roy, muito obrigado. Vai mandar um abraço lá pro Bala hoje? Não. Hoje eu vou encerrar de outra forma. Ao professor Bosco, prazer muito grande tê-lo ao lado. Ao ilustre causítico doutor Wilmo, ao presidente, certo? Eu costumava começar as minhas narrações esportivas no rádio da seguinte forma: vai começar o bailado da estrelinha branca do espetáculo. Ou seja, hoje começa a Série A. E para você, internauta, não erre por omissão, erre por excesso. E jamais cruze os braços, porque o maior de todos morreu de braços abertos. Boa noite, até a próxima. Fiquei até sem jeito de ir embora agora, doutor. Muito bem, realmente, o maior de todos morreu de braços abertos. Me lembra? Eu gostaria de... E ainda disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu quero, no próximo programa, Deixa a Mostarda, eu quero despedir com uma frase jurídica. Mas por que não faz Por que agora? não faz agora? Ainda Eu tem sou tempo, vontade. Então dá tempo. Vamos lá. Vamos lá. Data vênia. Ok. Vamos. Doutor, obrigado mais uma vez. Não é aquela, toda unanimidade é burra, Não, não, né? essa não. Data vênia. O maior culpado é aquele que não se pode defender. Fazer a sua defesa. Porque ainda que ele faça uma defesa que não convenceu quem vai julgar, mas ele teve a oportunidade de se defender. Muito Papai do Povo está agora eu tenho inspirado. que encerrar a conta também, né? Eu quero mandar um para os malmotoristas. Esses que ficam aí. Mas eu não culpo os malmotoristas. Que bate, que faz isso, que faz. Eu culpo é quem deixou ele, deu a carteira para ele. Vai continuar, Esse é o né? pior. Vai, pelo amor de Deus, né? Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui junto conosco, se inscrevendo aí no nosso canal. O nosso alcance já está passando de 10 mil pessoas. Oh, maravilha! Sabe por quê? É porque a gente faz o nosso programa com muito carinho para você. Aqui ninguém planeja nada. Você manda pergunta, a pauta nossa é variada, porque o futebol, o esporte é a nossa paixão. Então, uma ótima semana aí para você. Semana que vem a gente vem aqui com mais um Tribuna do Esporte, que você merece. O campeonato já começou. Já começou. Teremos certamente alguma coisa aí boa para ser comentada. Isso aí. Um abraço. Deus conosco.